Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero convidá-los a estar de pés. Nós vamos, neste momento, iniciar o culto na presença do Senhor. Vamos, neste momento, fazer oração, pedindo a Deus que manifeste a sua graça, a sua glória, a sua presença em nosso meio, para a glória do nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, amado Mestre, te agradecer. Senhor, por esta oportunidade tão grande, tão rica, tão maravilhosa, de outra vez poder estar neste lugar, Senhor, na tua casa, na tua presença, nesta casa de oração, para juntos engrandecer e exaltar o teu santo nome. Ó, amado Mestre, nós queremos te agradecer por esta oportunidade tão maravilhosa, de poder outra vez chegar aqui, ó Deus, e estar em volta dessa mesa, que o Senhor tem preparado, este banquete especial, para cada um de nós que aqui nos encontramos. Também, meu Pai, eu quero te entregar a vida de cada irmão que do outro lado, através da internet, Senhor, vai estar ouvindo a tua palavra. Eu quero colocar diante do Senhor cada um daqueles, meu Deus, que vão estar nesta noite assistindo esse culto. Eu quero te pedir, Senhor, se manifeste de uma forma toda especial. Alcança cada vida, Senhor, onde quer que haja alguém enfermo, doente, meu Deus, que o Senhor visite neste momento com cura, tocando do alto da cabeça até a planta dos pés, arrancando o mal, a doença, a enfermidade, traz cura sobre a vida, Senhor, do teu povo. Ó Deus, eu te apresento aquele que está desanimado, sem força. Eu peço, Senhor, visita nesta noite com força, com renovação espiritual. Ó amado Mestre, no nome de Jesus Cristo, eu peço, toma nas tuas mãos aqueles que estão aflitos, preocupados, é um problema para resolver, é uma dívida para pagar. Senhor querido e santo, é uma dificuldade que estão enfrentando. Eu quero colocar nas tuas mãos e eu quero te pedir em nome de Jesus, alcança com vitória essa vida. E nós outros nesta noite queremos pedir, Senhor, libera a tua unção, a tua graça, fala conosco por meio da tua palavra, ser conosco nesta noite, neste culto, Pai, é o que nós te pedimos. Neutraliza toda a ação do mal, quebra todo bloqueio, todo impedimento, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra alcance cada vida, cada coração, é o que nós te pedimos e te louvamos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Missionária Andréia vai estar louvando o nome do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus com o hino da harpa de número 88, glória a Deus. Jesus meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar
e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus. Vamos, nessa oportunidade, servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Vamos louvar com o hino de 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai.
Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. E eu já quero agradecer pelos irmãos que estão aí nos acompanhando pela internet. Deus abençoe poderosamente. Nosso irmão Erinaldo, Deus abençoe, Erinaldo, a sua vida poderosamente. Nossa irmã Cristina, que o Eterno abençoe poderosamente. Nossa irmã Meire, nossa irmã Rosimeire também entrando aí, participando. Que Deus abençoe poderosamente. E se não for pedir demais, aproveita e compartilha o culto nessa noite. Tem muita gente que pode, nessa noite, ser edificado, ser abençoado com uma palavra de Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com o povo de Deus nessa noite. Quero chamá-los para nós lermos a palavra do Senhor e, neste momento, compartilharmos um texto glorioso da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 9, a partir do versículo de número 5. Do 5 até o versículo de número 11. Do 5 até o 11. Atos dos Apóstolos 9, do 5 até o 11. Eu vou ler o 5, e aí os irmãos podem compartilhar o texto, lendo até o versículo 11. Atos dos Apóstolos 9, o 5 diz bem assim: E ele disse, quem és, Senhor? E ele disse, e disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que hei de fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Só até aí, foi só até o 10. Pai, muito obrigado pela tua palavra, aqui estamos diante dela, queremos te pedir, abre nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, queremos esta noite ouvir a tua voz, seja conosco nessa ministração, é o que nós te pedimos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra de Deus para a nossa vida, ela é como uma fonte transbordante, uma fonte que nunca para de jorrar. Sempre que nós lemos a palavra de Deus, ela é diferente de qualquer livro que se lê. Eu gosto muito de ler e eu tenho livros que eu já li 2 até 3 vezes. E é interessante que quando nós lemos outra vez, a gente lê sabendo do final, já não tem mais a mesma graça de ler de ter lido a primeira vez. Mas a Bíblia não, a Bíblia é diferente. Toda vez que a gente se propõe a ler a palavra de Deus, parece que está lendo coisa nova, está achando coisa nova, está recebendo coisa nova. Eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia toda por 17 vezes, por misericórdia, de capa a capa, do Gênesis até o Apocalipse, por bondade divina. E o que eu acho interessante é que sempre que eu vou ler, parece que eu estou lendo um livro novo, parece que eu estou lendo uma coisa que eu nunca li, parece que eu estou vendo algo que eu nunca vi. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é diferente. E o que eu acho interessante é que eu, a semana passada, propus no meu coração estar trazendo das lições que Paulo aprendeu. Eu tinha a intenção de trazer as 4 lições na semana passada, e eu falei de maneira resumida aqui das 4 lições,
que Paulo aprendeu, só que hoje, durante essa semana, Deus foi tocando no meu coração e foi renovando e levando-me a águas mais profundas sobre essa primeira lição que nós tratamos na semana passada. Estamos falando do encontro maravilhoso de Jesus com o apóstolo Paulo e de Paulo com Jesus. Então, o que nós observamos nesse texto é que nesse encontro de Paulo com Jesus, Paulo aprende algumas lições. E essas lições que Paulo aprende são lições que todos nós precisamos aprender, uma vez que nós também temos um encontro com Jesus e um chamado maravilhoso para com a nossa vida, nós precisamos aprender. Nós temos a necessidade de aprender com Jesus. E aí o que eu observo, então, nessa noite, dentro daquilo que nós queremos trazer como palavra de Deus, nessa noite aqui para o coração dos nossos irmãos que aqui estão e também para os nossos irmãos que estão nos assistindo através da internet, é baseado nesses versículos, que nós já estivemos estudando esses versículos aqui. Nós estivemos falando sobre Jesus se manifestando para o apóstolo Paulo, e essa manifestação de Jesus é uma manifestação sobrenatural, é um encontro marcante que vai tocar Paulo de forma em que ele vai ser transformado de um perseguidor do evangelho para o grande apóstolo Paulo, o homem que é considerado o apóstolo aos gentios, enviado para ganhar gente fora da comunidade de Israel. O grande plantador de igreja, que é responsável por plantar a igreja na Ásia, na Europa, por ter alcançado até os confins da terra naquela época, naquele tempo. E aí o que eu acho lindo desse texto, o versículo 5, recapitulando aqui, é a palavra de Paulo quando ele está no chão, diante do resplendor de luz, e ele ouve a voz de Jesus falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A resposta dele é: quem és, Senhor? O que eu acho interessante é que Paulo não está vendo quem é, de quem se trata, mas ele entende que não é uma pessoa comum que lhe fala. Ele entende que quem está lhe dirigindo a palavra é o Senhor, porque a glória ofuscou os olhos dele, ele perdeu a visão, ele caiu por terra diante da glória de Deus. Então ele entende que é o Senhor que está falando com ele. Ele não conhece o Senhor, mas ele sabe que quem fala com ele é o Senhor. E aí o que eu observo nessa palavra de Paulo, quando ele diz: quem és, Senhor? É que Paulo já está se relacionando com Jesus e ele está aprendendo uma coisa muito importante. Ele está aprendendo que Jesus é o Senhor. E Senhor, nós falamos, eu quero recapitular isso que eu falei. Senhor, ele vem da raiz grega kurios, que significa aquele que comprou e, portanto, tem autoridade e posse sobre aquilo que foi comprado. Senhor é dono. Paulo está dizendo: o Senhor é o meu dono. E nisso ele está reconhecendo: a partir deste momento, não sou eu que mando em mim, eu não me domino, quem me domina é o Senhor. Eu não me controlo, quem me controla é o Senhor. Eu não me dirijo, não dirijo a minha vida, não conduzo os meus passos, é o Senhor a partir de agora. Ele está reconhecendo que a partir daquele momento Jesus passa a dirigir a sua vida. E esse é o grande aprendizado que todo crente precisa aprender. Todo cristão, para ser realmente cristão, precisa reconhecer Jesus como Senhor. E aí é interessante analisar esse texto, porque Paulo está reconhecendo que agora quem manda é Jesus. É o primeiro aprendizado que o crente precisa ter, a partir do momento que ele enxerga a luz, a partir do momento que ele ouve a voz de Deus, ele precisa saber que agora as rédeas da sua vida estão entregues na mão do Senhor Jesus. É Jesus quem manda, Jesus é quem manda, é o primeiro aprendizado
de Paulo. Reconhecer e se submeter à vontade do Senhor. Nós observamos Paulo reconhecendo e se submetendo, por quê? Porque ele saiu de Jerusalém em direção a Damasco e ele está indo para perseguir os cristãos, para capturar, lançar na cela, maltratar e, se possível, até matar. Ele está indo mal intencionado, mas diante do encontro que ele tem com o Senhor, a Bíblia diz que ele muda o seu coração. E ele entende que não é a sua vontade mais que vai prevalecer, é a vontade do Senhor que ele conheceu no caminho. Então ele vai se submeter a essa vontade. E para se submeter à vontade do Senhor, nós precisamos renunciar à nossa vontade. Nós precisamos deixar de viver o nosso querer, para viver o querer do Senhor, para viver a vontade do Senhor. O que eu acho interessante é que tem muitos cristãos hoje, muitos crentes, muitos evangélicos. O IBGE diz que nós somos 34% do povo brasileiro. É grande essa soma. E alguém pode até se envaidecer e dizer, os crentes estão aí em alta, né? Estão em uma situação em que quase metade do Brasil é de crente. É bem verdade que o IBGE dá essa estatística, 34% é muita coisa. Só que a gente precisa analisar que desses 34%, tem crente que não tem Jesus como o Senhor. Tem crente que ainda se domina, que ainda se controla, que ainda faz o que quer, que não faz o que o Senhor quer. O crente que tem Jesus como o Senhor, ele não vive a sua vontade, ele vive a vontade do Senhor. Até porque o próprio Jesus nos ensina isso. Quando ele no Getsêmani, em dor, quando ele está ali chorando e ao mesmo tempo diante de Deus derramando o seu coração, porque ele sente o sofrimento da cruz, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele está sentindo o que vai acontecer na cruz, ele está sentindo o sofrimento da cruz, mas por um instante ele olha para mim, para você, que teríamos que morrer se ele não morresse, teríamos que pagar o preço se ele não pagasse. Aí ele diz, no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa submissão à vontade de Deus é que nós precisamos ter. Ter Jesus como Senhor não é só uma declaração vazia, dizer Jesus é meu Senhor, até porque a gente chama, por educação, muita gente de senhor. A gente chama o prefeito de senhor prefeito, a gente chama o carteiro de senhor carteiro, o dono da padaria de senhor padeiro. A gente, por educação, sempre trata alguém como senhor. Mas só que Jesus é diferente, não é só da boca para fora que a gente deve professar Jesus como Senhor. Porque ter Jesus como Senhor é, na verdade, o caminho trilhado para a salvação. Lá em Romanos 10 e 9, vamos ler esse texto, Romanos 10 e 9. Romanos 10 e 9, eu vou ler aqui, enquanto alguém procura aí 1 Coríntios 8, 6. 1 Coríntios 8, 6, fique engatilhado, que eu vou ler Romanos 10 e 9, porque está mais próximo aqui. Romanos 10 e 9 diz bem assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja o que é que o próprio Paulo está dizendo. Se com a tua boca confessares, então é confissão. Eu não posso jamais ter Jesus como Senhor e ter vergonha de dizer publicamente que Ele é meu Senhor. Eu não posso jamais ter Jesus como Senhor e esconder esse meu compromisso com Ele. Jesus não aceita alguém que seja agente secreto, que tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que tem Jesus, tem vergonha de ir para a igreja, tem vergonha de carregar a Bíblia. Não existe. Alguém que tem Jesus como Senhor, tem que confessá-lo como Senhor. Precisa abrir a sua boca e dizer com toda alegria, com toda firmeza, com toda convicção,
Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Senhor. E quando eu declaro isso, sabe o que é que eu estou dizendo? Jesus é o meu dono. Eu pertenço a Jesus. E quando nós fazemos essa declaração, Paulo diz que com a boca nós confessamos e com o nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos e nisso nós somos salvos. Então a nossa salvação está na nossa confissão de Jesus como Senhor e na aceitação no nosso coração desse Jesus como nosso Salvador. Então isso é muito forte, isso aí é maravilhoso. E o que eu acho interessante é que ter Jesus como Senhor tem uma importância enorme na palavra de Deus. Quando nós observamos, por exemplo, o Novo Testamento, ele retrata e se refere a Jesus como Salvador, como Mestre e como Senhor. E tem um dado interessante: Jesus é visto no Novo Testamento como Salvador 16 vezes. Há 16 registros em todo o Novo Testamento se referindo a Jesus como Salvador. Jesus também é visto como mestre 64 vezes. Jesus aparece sendo chamado e tratado como mestre. Mas há algo interessante: 650 vezes Jesus é tratado como Senhor. Jesus é visto como Senhor, Jesus é nomeado como Senhor. Então há uma importância enorme na Bíblia de Jesus ser o Senhor. E detalhe, ele é o único Senhor. Vamos ler 1 Coríntios 8 e 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Veja, há um só Senhor. E esse Senhor que existe, Paulo nomeia pelo nome de Jesus Cristo. Não é outro, não. É Jesus Cristo. Não é Buda, não é Maomé, não é Confúcio, não é ninguém fora de Jesus. Hebreus 4,12 diz que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus. Tem um hino que diz: Ele só. Nas lutas de cada dia, Ele só, nele eu tenho alegria, nele só em Jesus, porque Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. E o que eu acho interessante, eu estive analisando e estudando, procurando saber o poder dessa expressão Senhor Jesus. Tem um poder tão grande, tem uma expressão tão grande, porque declarar Jesus como Senhor, olhando para a palavra de Deus, é assumir o pertencimento, é entender que nós não nos pertencemos. Sabe, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós sabemos, absolutamente tudo que diz respeito a nós não é nosso. Sabe por quê? Nada é nosso, porque a Bíblia nos mostra claramente que nós, cristãos, fomos comprados. Fomos comprados por esse Senhor. Ele tem a posse, tem o poder de compra, tem a autoridade sobre a nossa vida. E nós precisamos entender essa verdade. Quando nós passarmos a entender que nós não nos dominamos, não nos controlamos, que a nossa vida deve ser controlada pelo Senhor, tudo muda na nossa vida, absolutamente tudo. Vamos ler 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nós vamos ver na palavra de Deus o porquê que nós não nos dominamos. Temos Jesus como Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos,
porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Olha, veja que Paulo ele começa dizendo: ou não sabeis que não sois de vós mesmos, que sois templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que você não se pertence. O que eu acho interessante é que muitas das vezes o diabo, ele tenta nos ludibriar, nos enganar, falando ao nosso coração que a gente precisa ser feliz, que a gente é livre, que a gente tem que fazer o que quiser, que a gente tem que viver para satisfazer o desejo do nosso coração. E aí o diabo vai trabalhando, né, esse pensamento de que ser feliz e ser livre é não se submeter ao Senhor, ao Senhor. E aí, infelizmente, tem muita gente que acha que ser feliz é não dever a sua vida a Deus, é não entregar a sua vida a Deus. Alguém acha que ser livre é fazer o que quer. Só que o que eu acho interessante é que muitas das vezes essas pessoas que se dizem livres e muitas das vezes estão presos a um vício, muitas das vezes estão presos a um caráter deturpado, a uma vida atrapalhada, e a gente olha assim para a pessoa e tem situações que a gente vai aconselhar: rapaz, deixa isso aí, está ali prejudicando, está prejudicando a sua família, está prejudicando alguém, e a pessoa, eu já ouvi muitas vezes a pessoa dizer: não, isso aqui, ó, quando eu quiser parar, eu paro. E aí, muitas das vezes, acha que é livre porque tem esse poder de quando quiser parar. Só que quando vai se observar, nunca quer parar. Por quê? Porque está preso. Porque, infelizmente, está refém daquela situação. E a Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado, é dominado pelo pecado. O pecado é o seu senhor, o desejo da autossatisfação, o desejo de se autossatisfazer, o desejo da felicidade, mesmo fora de Deus, acaba sendo então esse senhor sobre essa vida, E aí o que eu acho interessante é que Jesus ele aparece justamente como o Senhor para aqueles que estão presos. E é interessante que quando Jesus nos liberta, não é que a gente agora não vai ter de dever contas da nossa vida, nós trocamos na verdade. O Senhor que era o pecado sobre nós, esse pecado é quebrado, essa dominação é desfeita e a nossa vida passa a ser controlada agora pelo Senhor Jesus. O próprio texto diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós e que não sois de vós mesmos? Então nós não somos nossos. E o versículo 20 desse capítulo 6 diz: porque foste comprado por bom preço. Então ter Jesus como o Senhor é entender isso. Espera aí, eu não posso fazer o que eu quero, porque existe um Senhor que me comprou. A minha vida não é minha, o meu corpo não é meu, a minha mente não me pertence, tudo é do Senhor. Então eu preciso, já que fui comprado, corresponder ao meu Senhor. 1 Coríntios 7, 23. 7, 23. Vamos ler esse texto. Estamos falando sobre a declaração, assumir Jesus como Senhor. 7, 23. Fostes comprado por bom preço. Não vos façais servo dos homens. É interessante isso aqui, porque tem muita gente que se diz servo de Deus, declara Jesus como Senhor, mas obedece mais a homem do que ao Senhor. Obedece mais a autoridades humanas do que a autoridade do céu, a autoridade do Senhor. E muitas das vezes as determinações, os direcionamentos humanos estão até fora da vontade do Senhor, mas alguém cegamente obedece o homem e não obedece ao Senhor. E aí Paulo está chamando a nossa atenção para dizer que nós fomos comprados e fomos comprados por um bom preço.
e não devemos nos tornar servos de homens. É claro que não estou fazendo apologia a não obedecer liderança. Liderança instituída por Deus é representação do próprio Deus. Nós precisamos obedecer liderança constituída, mas nós precisamos entender que acima de qualquer ordem da terra, existe uma ordem do céu, existe um comando do céu, existe uma liderança maior sobre a nossa vida, e nós devemos entender que nós fomos comprados para obedecer ao Senhor. Nós fomos comprados para obedecer a Deus. E tem gente que tem tanto temor do líder, do chefe, do pastor, das pessoas que têm autoridade sobre ele, mas muitas das vezes não tem temor nenhum para com o Senhor Jesus. Muitas das vezes não tem temor nenhum de não fazer a vontade do Senhor Jesus. Faz a vontade de todo mundo, menos a vontade de Deus. Que Deus, Ele nos ajude. Nós fomos comprados por bom preço. Paulo ainda nos dá uma ideia maior, uma ideia melhor de que preço foi esse. Aliás, Lucas, lá em Atos 20 e 28, vamos ler esse texto de Lucas 20 e 28. Aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 28. É Lucas que fala, né, que é ele que é o escritor de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 28. Vamos ler esse texto. Olhai, pois, povos, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja, o Espírito Santo constituiu bispos, líderes, para apacentar, cuidar da igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue de Jesus. Então nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e aquele que comprou, ele tem autoridade sobre a nossa vida. Ele precisa determinar os nossos passos, a direção, o rumo, a velocidade que a gente anda. Tudo deve ser controlado pelo Senhor. Nós fomos comprados, e aí nós já passamos a entender. Primeiro Paulo falou que nós fomos comprados por bom preço. Lucas esclarece isso aqui, dizendo que nós fomos comprados por sangue. O bom preço que ele pagou foi o seu próprio sangue. Vamos ler 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. E a outra referência que nós vamos ler é Apocalipse 5, 9 e 10. 1 Pedro 1 e 18. Não sabendo que não foi comprado, não sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Leia o seguinte. O 19, né? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Muito bem, só até aí. Olhe, veja, preste atenção, queridos. Pedro, né, o apóstolo Pedro, aquele que era um dos mais íntimos do Senhor Jesus, ele nos mostra algo interessante aqui. Ele fala de um resgate, e ele diz que nós fomos comprados. Ele ainda dá o valor dessa compra. Ele diz que nós fomos comprados e não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas corruptíveis. E ele ainda diz que ele nos comprou da nossa vã maneira de viver. Essa expressão vã maneira de viver quer dizer uma maneira de viver errada, distorcida, distante do projeto de Deus. Nós vivíamos, como diz o adágio popular, como Deus criou batata.
Nós vivíamos sem conhecer Deus, distante da luz, caminhando para o inferno. Aí vem Jesus e nos compra dessa vida, nos tira dessa direção errada, nos compra com o seu sangue. E esse sangue, ele diz que não foi prata e ouro, coisa corruptível, mas o seu próprio sangue, ele nos comprou. E o que nós precisamos entender é que, embora Jesus já nos comprou, muitas das vezes o diabo quer nos comprar de volta. E como é que o diabo compra de volta? O diabo compra de volta, muitas das vezes, colocando na nossa mente que pode fazer o que quer, pode viver como quiser. Afinal de contas, Deus é bom, Deus é amor, Deus é perdão. Então dá para a gente fazer a nossa vontade, ser feliz, mesmo que essa nossa vontade de ser feliz seja contra a vontade de Deus. E aí, quando a gente cai nessa insinuação do diabo, acaba acontecendo que nós pecamos contra Deus e somos vendidos ao pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que nos vence, nós nos tornamos escravo. Então nós precisamos tomar cuidado para não ser vencido pelo pecado, porque o pecado sempre vem como coisa boa, mas acaba nos escravizando, nos levando para distante do Senhor. E toda queda começa com um pequeno tropeço. E quem caiu não queria cair, mas tropeçou e caiu. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. O preço foi alto. Não foi coisa corruptível, foi o seu sangue. Nós estivemos assistindo aqui no sábado, aquele filme A Paixão de Cristo, e tinha cenas ali que eu virava o rosto, porque eu não conseguia ver, era como se aquilo, embora encenação, né, de um filme, mas dá para a gente ter uma ideia do preço que Jesus pagou. Nenhum de nós teríamos capacidade de passar pelo que ele passou, de sentir o que ele sentiu, de pagar o preço que ele pagou. Por isso ele pagou por nós, e ele pagou para nos comprar. E toda vez que a gente faz o que quer, a gente está, sabe fazendo o quê? Desmerecendo o valor que foi pago, desmerecendo o preço do sofrimento, o preço da morte, o preço da entrega. A Bíblia diz que nós estamos pisando o sangue inocente. Quando a gente peca, e é um pecado consciente, sabendo que está errando, mas erra, sabendo que está falhando, mas falha, nós estamos pisando o sacrifício da cruz. Estamos desvalorizando esse alto preço que foi pago por nós. E nós precisamos valorizar. E é interessante que Pedro disse que nós fomos comprados pela nossa vã maneira de viver, que nós herdamos dos nossos pais. E quando se fala de herança, eu sempre digo, tem herança que é boa, que é a herança financeira. É a herança de uma casa, de um terreno, de uma repartição de bens, é herança boa. Mas tem heranças que a gente herda dos nossos antepassados, que não são heranças boas. Tem a herança, por exemplo, da religião, tem a herança do ocultismo, tem a herança, infelizmente, de maldições de antepassados que a gente acaba carregando, trazendo para a nossa vida. E Jesus veio para nos libertar de todo tipo de herança. Então, se há alguma herança negativa, não aceite, rejeite. Jesus te comprou dessa herança maligna. Em Jesus nós temos liberdade. Em Jesus nós temos salvação, em Jesus nós temos libertação. Você pode dizer amém? Amém. Temos libertação em Jesus, temos libertação. Nós fomos comprados da herança que nós herdamos dos nossos pais. Repita comigo, eu não aceito maldição na minha vida, eu só aceito bênção. Louvado seja Deus. E o que eu acho interessante, queridos, já estamos caminhando para finalizar a ministração nessa noite, é que a mensagem de Jesus Cristo como Senhor, ela foi uma mensagem proclamada, era a principal mensagem da igreja primitiva.
Quando eu falo de igreja primitiva, eu estou falando da história da igreja, os primeiros cristãos. E os primeiros cristãos, a partir do livro de Atos dos Apóstolos e a partir de relatos históricos, eles tinham a declaração de Jesus Cristo como Senhor, como algo que significava renúncia total da vida. Nós hoje, muitas das vezes, declaramos sem saber o que estamos declarando: Jesus é meu Senhor. Os cristãos, na época da igreja primitiva, nos primeiros séculos, eles sabiam muito bem o peso dessa declaração. Eles sabiam o que significa dizer: Jesus é meu Senhor. Para eles, essa declaração significa renunciar totalmente a sua vida para viver para Jesus. Renunciar totalmente a sua vida para se entregar por Jesus, por amor a Ele. Isso é o que significa declarar Jesus como Senhor. E aí o que eu acho interessante, o pastor Jeremias Pereira, em um artigo de internet que estive lendo, ele disse que ou Jesus é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada na nossa vida. Não existe alguém que possa dizer, né, e existe a base bíblica para isso, para dizer: não, Jesus é Senhor da minha saúde, mas Jesus não é Senhor das minhas finanças. Jesus é Senhor da minha família, mas Jesus não é Senhor dessa outra área, porque a nossa vida ela é dividida por áreas. Jesus, ele é Senhor, ele tem que ser Senhor de todas as áreas. Não existe isso de aqui eu entrego, aqui eu seguro, aqui eu dou, aqui eu não dou. Quando se fala de Jesus como Senhor, ou ele controla tudo, ou ele não está controlando nada. Nós precisamos abrir a mão, o coração, a vida para Jesus como Senhor. Isso é muito sério. Sabe por quê? Hoje é fácil dizer Jesus é meu Senhor. Só que quando a gente volta na história dos primeiros séculos, debaixo do regime ditatorial de Roma, quando a gente observa o Império Romano governando nos primeiros séculos da história cristã, a gente observa que era muito difícil alguém declarar Jesus como Senhor. Por quê? Porque a história nos apresenta que houve um imperador que foi o Cláudio César, que ele declarou o culto ao imperador. Ele criou um estatuto onde o imperador deveria ser cultuado. E aí colocou estátua do imperador no templo, em alguns lugares religiosos importantes, e o povo era convidado a adorar o imperador. E muitos imperadores foram adorados. Existia o culto de homenagem ao imperador. E existia então a frase: César é o Senhor. Os Césares, os imperadores, eram tratados como Deus. E para Roma, era o único Senhor, era César. Então qualquer cristão que apresentasse um outro Senhor, que não fosse o César, esse era preso, maltratado, e se não negasse outro Senhor, aceitando só César, era morto, era morto. E a história da igreja nos mostra alguns cristãos, muitos cristãos, que preferiram morrer, mas manter a sua declaração: Jesus é o Senhor. Existe, por exemplo, o relato histórico de Clemente de Roma, que era um bispo muito abençoado, usado por Deus, é um dos pais da igreja. Ele foi martirizado, porque na sua época, a ordem era que ele deixasse de pregar Jesus como Senhor, que ele começasse a anunciar na sua igreja, onde ele liderava, que César era o Senhor. E aí ele, chocado com aquilo ali, mesmo apertado, mesmo preso, preferiu morrer, mas não negou a sua declaração, dizendo que o Senhor é Jesus. Um outro personagem interessante que a história fala é o Inácio de Antioquia. Era um outro bispo também, que a história nos mostra que num período então
num período difícil do imperador Trajano, quando a perseguição aos cristãos estava severa, os cristãos eram presos, capturados, lançados às feras para serem despedaçados no anfiteatro romano, onde ali existiam então os espetáculos. A origem do circo vem daí, onde o povo se juntava para ver os animais em espetáculos, só que devorando cristãos. E é interessante que nessa época, então, do imperador Trajano, o Inácio de Antioquia, a história nos conta que ele foi condenado ao martírio no Coliseu, porque fizeram a ele a proposta que ele declarasse César como o Senhor e dissesse que Jesus não é o Senhor. Sabe o que foi que ele fez? A história diz que ele declarou diferente. Ele disse em alto e bom som: César não é Senhor, o Senhor é Jesus. Jesus é o Senhor. Lançaram ele às feras, morreu decapitado, morreu martirizado com toda a sua família, porque declarou Jesus como o Senhor. Então, declarar Jesus como Senhor não é só dizer Ele é meu Senhor, é morrer por Ele, é se entregar por Ele, é viver a vida dEle, é representar Ele na terra. E o que eu acho interessante é que a gente está vivendo dias tão difíceis, já finalizando, que tem crente que vive de qualquer jeito, atrapalhado, metido em confusão, em fofoca, metido em dando golpe, calote, compra e não paga, entra em problema e ainda quer declarar Jesus como o Senhor. Tem gente que infelizmente anda atrapalhado, problema em casa, na família, e ainda diz que está declarando Jesus como o Senhor. E é interessante que declarar Jesus como o Senhor é muito forte, é entregar-se a sua vida e, se preciso, morrer por essa declaração. Finalizando Filipenses 2, do versículo 6 ao 8, esse texto, ele diz assim, que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se aniquilou a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma humana, forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando a ele o nome que é sobre todo nome. E aí o texto diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu encerro a minha palavra aqui nessa noite, dizendo que o desejo de Deus para cada um de nós, para nós que aqui estamos, para os nossos irmãos que estão nos assistindo aí através da internet, é que todo joelho se dobre e toda língua confesse. Enquanto existir resistência, não me dobre, a vontade é a minha, o querer é o meu, não é o projeto de Deus. Enquanto não se confessa com a língua e prova com os joelhos dobrados, Deus não é glorificado. Deus é glorificado a partir do momento que toda língua confessa, todo joelho se dobra diante do Senhor Jesus. E aí vem a pergunta, será que Jesus está exercendo sobre a sua vida o senhorio e a autoridade dele? Ou será que ainda tem alguma coisa que pede para fazer e você não faz? Que ele lhe proíbe de fazer, mas você insiste fazendo? Que ele determina, mas você faz do seu jeito, da sua forma? Que você medite nessa noite. Ter Jesus como Senhor é dizer, não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Que Deus nos abençoe. Fique aí com essa reflexão, que o Eterno abençoe poderosamente a vida dos nossos irmãos da internet, nossos irmãos aqui também. Nós vamos orar neste momento, vamos agradecer por essa palavra maravilhosa que o Eterno colocou em nosso coração. Essa palavra impactou muito a minha vida. E o Evangelho é isso, irmão, só tem sentido realmente o Evangelho se a gente partir da declaração para assumir Jesus na nossa vida como sendo o Senhor. Ele quer ser Senhor de tudo,
Ele quer ser Senhor da saúde, Senhor das finanças, Senhor da família, Senhor dos problemas, Senhor dos momentos de felicidade, dos momentos de alegria. Ele quer ser Senhor sobre nós. Vamos orar neste momento, vamos agradecer a Deus. Que Deus abençoe nossos irmãos. Próxima semana, se Deus quiser, para os irmãos da internet, nós vamos estar aqui em mais um culto da palavra. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, seja edificado pela palavra de Deus nessa noite. Nós vamos orar. Nesta oração vou colocar os irmãos que aqui estão, também os nossos irmãos que estão nos assistindo nesta noite. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, amado Mestre, te agradecer por tudo aquilo que recebemos da tua parte. Nosso muito obrigado, meu Deus, meu Pai, pela tua palavra que acabou de ser ministrada. Senhor, eu sei que é uma palavra difícil, uma palavra um tanto que pesada, Senhor, mas é aquilo que o Senhor deseja para nós. O Senhor quer ser glorificado. E a minha oração é: nos ajude a dobrar os nossos joelhos. Não nos deixe ser resistentes com relação ao teu senhorio sobre a nossa vida. Pai, aquelas áreas que ainda temos dificuldade de abrir a mão, liberar, para que o Senhor, ó Deus, seja o Senhor, nós te entregamos nesta hora. Nós te pedimos, nos ajuda, meu Deus, a nos render, a nos prostrar, fazer como Paulo, ó Deus, perguntando: o que o Senhor quer que eu faça? De que forma o Senhor quer que eu viva? Ó Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos, nos dá essa sensibilidade, essa capacidade, meu Deus, de viver a tua vontade. Ó querido Deus, em nome de Jesus Cristo, te entrego cada um dos irmãos nas tuas mãos. Eu te entrego, Senhor, neste momento, ó Deus, os nossos irmãos da internet. Eu peço, Pai, abençoe a cada um. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, vai abençoando neste momento, cercando com bênçãos, com cuidado, com graça, ajudando em tudo, Senhor. Todos são carentes de Ti. Neste momento eu quero te entregar, Senhor, a noite desta pessoa. Eu quero te pedir, abençoa o sono, Pai. Dá um sono tranquilo, reparador, repreende todo o mal, coloca por terra todo espírito de perturbação. Entra nessa casa, Senhor. Visita cada cômodo, Senhor. Visita neste momento esta família. Ó Deus, vai tocando agora do alto da cabeça até a planta dos pés, arranca a doença, o mal, a enfermidade, a obra feita, o trabalho de bruxaria, de macumbaria, de magia negra, que vá caindo por terra, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Senhor, nós quebramos neste momento, nós desfazemos, nós anulamos toda a obra contrária, de contra esta vida, de contra esta casa, de contra esta família, de contra esta pessoa, meu Pai. Toca agora, Senhor, nas finanças desta pessoa, vai destravando tudo que está travado, vai desbloqueando todo bloqueio, Senhor, vai liberando cada bênção retida sobre a vida desta pessoa, meu Pai. É no nome de Jesus Cristo que eu te entrego a saúde desta pessoa, a família desta pessoa, a vida sentimental desta pessoa. Eu te peço, Senhor, reina sobre a vida desta pessoa, reina sobre esta casa, reina sobre esta família, vai tomando nas tuas mãos, abençoando de maneira poderosa, seja conosco, nos levando para casa em paz, debaixo de proteção. É o que nós te pedimos, Senhor, e te louvamos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. E por tudo isso dizemos que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós, irmãos, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.